Boa noite. Vamos então dar sequência à nossa aula nas quartas-feiras, né? Como de praxe, fazer a nossa prece, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade, por mais um dia de vida, rogar a Jesus e os seus prepostos para que nos abençoe nossos objetivos, que console os nossos corações, que nos encha de esperança e alivie a dor desses nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual através da Covid, e aos familiares que aqui estão ficando desesperançosos. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos dar início à nossa aula. Nós paramos aqui, voltando a lembrar os nossos irmãos que este livro, que nós pensamos esses assuntos do Ramatiz, foi escrito em 1956, portanto tem muitas coisas que a gente fala assim, poxa, mas percebemos também o quanto ele está atualizado em relação ao que está acontecendo agora. O nosso estudo é fim dos tempos, né? Seus tempos são chegados, já vimos vários tópicos a respeito disso, transição planetária, que é o caso da mudança do nosso planeta de prova e expiação para a regeneração. Então começou as dúvidas, uma série de perguntas que nos vem à mente, e nós buscamos esse material, achamos ele muito interessante para nos explicar, nos orientar, junto com o Evangelho, junto com as obras básicas da doutrina espírita, o que está acontecendo com o planeta, quais são as perspectivas e qual é o futuro dos espíritos encarnados neste orbe. Então vamos lá, paramos nessa pergunta aqui, sobre essa imigração de espíritos para outras escolas. E pergunta-se ao Ramatiz, essa imigração de espíritas terrícolas para um mundo inferior, ou seja, um mundo mais grosseiro, né? Embora não signifique retrogradação, não representa uma punição de Deus para com seus filhos que ainda não puderam submeter-se às leis divinas? Olha que pergunta capciosa, né? E o Ramatiz nos responde, não existem providências de caráter punitivo nas leis estabelecidas por Deus. Nós sabemos que nós temos um Deus de amor. Nós não temos um Deus que pune seus filhos, que castiga, não. Nós não acreditamos nisso, né? Continuando. Os meios drásticos empregados pelos mentores siderais não só reabilitam os delinquentes, como ainda os aproximam mais rapidamente do verdadeiro objetivo da vida, que é a aventura espiritual, que a eles é reservada desde o primeiro bruxoleio de consciência. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, conforme nos informam os bons espíritos, né? Deus nos criou simples e ignorantes com um objetivo. Qual é o objetivo? A perfeição. Nós fomos criados para ser felizes. Nós não fomos criados para ser maltratados, para sofrer, para passar dor, para passar desespero, para passar tudo isso que a gente passa. Mas por que a gente passa? Pelas escolhas que nós fizemos e que nós fazemos. Porque ele nos criou com esse objetivo, mas nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos adquirir e angariar os méritos de chegar a esse objetivo. Por isso, sofremos. Vamos continuar? No cosmos, tudo é educação e cooperação. Os planos mais altos trabalham devotadamente para que as esferas inferiores se sublimem na contínua ascensão para a sabedoria e o poder. Os exilados se retificam compulsoriamente no comando dos corpos vigorosos dos homens mais rudes, ele diz aqui homem das cavernas, mas vamos colocar dos corpos mais rudes, porque ficam privados dos impulsos viciosos, vamos guardar isso aqui, porque ficam privados dos impulsos viciosos sob o guante da carne primitiva que lhes imprime uma direção consciencial
deliberada em outro sentido. Então vejam bem, a partir do momento que formos exilados para essa outra escola, para corpos mais rudes, né, como nós já estamos estudando, estamos procurando entender, o espírito, o que ele adquiriu até aqui, ele não perde. Né? Ele apenas vai utilizar em corpos mais rudes. O que vai acontecer? Esse corpo mais rude vai estar privado dos impulsos viciosos que já tinha até aqui. Ele não vai retroagir, ele vai estacionar. Só que o corpo não vai estar mais... Ele vai ficar privado desses impulsos viciosos que tinha e vai imprimir a esse novo corpo, ou seja, a consciência vai imprimir um outro sentido. Vamos lá, vamos entender melhor. Sob o instinto vigoroso do cosmos celular selvático, eles reaprendem as lições através do intercâmbio entre o psiquismo mais alto, que é onde nós estacionamos, né, e o campo psíquico com informação, ou seja, naquele corpo. Os homens mais rudes, ou seja, aqueles corpos, recebem os impulsos para a aquisição dos germes da filosofia, da ciência, da arte e do senso religioso. Ou seja, vamos recomeçar. A falar, mas como recomeçar? É simples, vamos imaginar o seguinte. Nós hoje, encarnados no ano de 2021, já tivemos N reencarnações para trás. Aí eu vou fazer aquela célebre pergunta. Né? Quantas mães nós já tivemos? Quantos pais nós já tivemos? Quantas profissões nós já exercemos? Né? Quantas coisas nós aprendemos na nossa caminhada nessas encarnações passadas? Quantas profissões fomos artífices, advogados, juízes, médicos? Nesta encarnação, nós lembramos de todas elas? Não. Por que a providência divina não permite? Justamente para que a gente consiga, nesta, colocar em prática o projeto a qual nós viemos reencarnados. Nós viemos reencarnados para determinada tarefa. Então é essa que nós vamos exercer. Mas e os aprendizados de passado estão onde? Estão em estados latentes, como germes no nosso subconsciente. Se um dia precisarmos, com certeza, nós vamos utilizá-lo. Mas nesta encarnação, nós estamos privados desses conhecimentos de passado, justamente para não nos perdermos no projeto que foi elaborado pelos benfeitores para esta encarnação. Consequentemente, os exilados ou aqueles espíritos que vão vestir esses corpos mais rudes em outras escolas também irão ter embotado na sua consciência, por assim dizer, os conhecimentos adquiridos até aqui e vão recomeçar. Aonde? Lá naqueles corpos fazendo o quê? Recebendo impulso para aquisições de quê? Novos germes da filosofia, da ciência, da arte, do senso religioso. Vai recomeçar. E o que ele tinha vai perder? Não, vai estar guardadinho para o momento certo de ser utilizado. Ok? Vamos continuar? Como poderão os terrícolas retificar-se no planeta inferior se estarão no comando de corpos ainda mais primitivos e, consequentemente, viveiros de paixões brutais? Olha que pergunta capciosa, né? E continua a pergunta. É crível que depois de fracassarem em organismos mais evoluídos, os espíritos terrícolas consigam a sua alforria espiritual em organismos inferiores? Começaram a apertar o ramatiz, né? E continua a pergunta ainda. A convivência selvagem não há de despertá-los psiquicamente para os antigos desequilíbrios e desregramentos? Que situação! É bem elaborada essa pergunta. Foi muito bem elaborada. E o Ramatiz, então, ele responde nos dizendo: o exilado terrícola recebe o corpo na conformidade apenas
de sua psicologia espiritual e que corresponde a seu modo em tratar as coisas, as pessoas e a si mesmo. Aí ele colocou um exemplo aqui que mata toda essa pergunta de cima. Ó, lembra o irresponsável e desastrado condutor de veículo que se torna indigno da confiança do seu chefe ou patrão e só merece ser colocado na direção de viatura tão imperfeitas e desconfortáveis quanto a sua própria índole daninha ao dirigir. Ou seja, ele fez a comparação assim, vamos pegar um motorista de uma frota de táxi, por exemplo. A empresa de táxi vê que o cara dirige de qualquer jeito, não cuida do carro, deixa o carro sujo, não se preocupa com manutenção, usa de qualquer jeito. É óbvio que o seu superior, na hora que receber uma frota nova, não vai dar um carro novo para ele, de jeito nenhum. Vai para dar um carro também esculhambado do jeito que ele toca. Vai dar um já mais quebradão aí, né? Porque ele não vai cuidar. Ou seja, vamos comparar o nosso corpo com o veículo, e é um veículo do Espírito. Então Deus nos dá um corpo perfeito, com tudo que nós precisamos para a encarnação. O que nós fazemos com ele? Né? Ingerimos coisas que não devem, aumentamos o nosso nível de colesterol, de açúcar, de um monte de coisa, comemos muita gordura, comemos muito sal. Né? Uns malham em excesso, outros deixam de fazer atividade física, engorda, e adquirimos uma série de desequilíbrios, de doenças provocadas pela nossa própria invigilância. Né? E aí, quando nós desencarnamos, vamos devolver esse corpo lá para o pai da vida ou vamos devolver o carro do patrão. De que jeito? Todo esculhambado. Aí nós vamos voltar para o reencarne. O patrão vai nos dar um outro carro para trabalhar. Ele vai dar um novo, todo arrumadinho? Não, não vai. Por quê? Vamos. A alma que arruína, deforma ou destrói o seu organismo físico no fogo das paixões violentas e destruidoras deve receber, pela lei de compensação, e essa lei é fantástica, né? Um corpo desconfortável e primitivo, em correspondência com a rudeza do seu péssimo comando. Vamos repetir? Para ficar bem claro, para quando nós vemos alguém assim, nessa situação, falar, onde estava Deus? Não. Vejam bem. A alma que arruína, deforma ou destrói o seu organismo físico no fogo das paixões violentas e destruidoras. Que paixões são essas? O álcool, o fumo, a droga, a sexolatria, tudo isso deforma e destrói o corpo físico perfeito, né? As paixões violentas e destruidoras. Então, a alma que arruína e destrói, ela deve receber, pela lei de compensação, um corpo, na próxima, desconfortável e primitivo, em correspondência com a rudeza do seu péssimo comando. Porque quem estragou o corpo não foi terceiros, foi o dono do corpo. Nós é que colocamos as substâncias que fazem mal em nosso organismo para dentro, através da nossa boca. Somos nós que procuramos nos envenenar nas paixões da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo desvairado, sem equilíbrio. Então, não podemos depois falar que é culpa de A, B ou C. E aqueles que têm o corpo perfeitinho, bonitinho, e não cuida, pode ter certeza que não vai receber outro igualzinho, não. Pela lei da compensação, ele vai receber um conforme o seu péssimo comando. E continua Ramatiz, e nós colocamos em destaque para a gente entender melhor. Deus
seria imprudente ou pouco sábio se prodigalizasse organismos mais sadios e mais perfeitos às almas que só admitem a orgia destrutiva dos sentidos animais. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e vemos a escalada dos espíritos, a categoria dos espíritos, a caminhada dos espíritos, de nós espíritos, né? Tudo isso no livro dos Espíritos, quando nós começamos a estudar o estudo sistematizado, ou mesmo o próprio livro dos Espíritos, nós vamos ver que a nossa escala de evolução, nossa caminhada, nessa nossa caminhada, nós estamos ainda muito, mas muito ligados aos sentidos animalizados. Porque em virtude da nossa passagem por esses reinos, como a gente já estudou, do mineral, do vegetal, do animal e agora no hominal, então nós trouxemos muito dos sentidos, ou seja, dos instintos animalizados. E temos uma dificuldade muito grande de administrar, de lidar com esses nossos instintos animalizados. E esses instintos animalizados é a causa de muitas das nossas quedas, principalmente para médiuns espíritas. Vou repetir, médiuns espíritas são alvos perfeitos e preferenciais dos nossos irmãos da sombra, que estagiam na área da sexualidade, na área dos vícios das drogas, na área dos vícios da bebida. Principalmente na área da sexualidade, o que tem levado muitos líderes religiosos de todas as escolas ao queda, ao abismo, à destruição, é justamente na parte da sexualidade, da sensualidade. Porque nós temos dificuldade em administrar esses nossos sentidos animais. E isso, para aqueles que não têm conhecimento nenhum desta encarnação, não estudou, não teve orientação, ele vai ter um certo atenuante. Não que vai ser, como se diz, ficar livre da lei da compensação, mas terá um certo atenuante. Agora, para nós espíritas, que já temos um certo conhecimento, já estudamos sobre isso, já aprendemos sobre isso, e ainda não conseguimos equacionar esses nossos impulsos, nós vamos ser muito mais cobrados do que os outros irmãos que não têm esse conhecimento. É duro a gente falar isso, mas o que destrói uma organização espírita, justamente, elas são destruídas em cima dos seus líderes através da sensualidade e da sexualidade. Os nossos irmãos da sombra, para destruir uma casa espírita, basta ele incentivar o acordar em nos pontos chaves daquela casa, nos medianeiros que fazem a diferença daquela casa, eles acordar esse lado promíscuo, esse lado sexual. E aí é rapidinho, e a nossa casa já teve muito exemplos disso, a gente sempre está passando por esse tipo de dificuldade. Mas graças a Deus estamos conseguindo administrar. Vamos continuar? Os espíritos que abusam da bênção reencarnatória em um corpo físico sadio e evoluído não só criam prejuízos para si, como afetam desde o trabalho dos técnicos responsáveis pela configuração etéreo-astral do molde da carne, até aqueles que intercedem pela reencarnação. Vejam bem. Então, os que abusam dessa bênção do corpo físico e sadio e evoluído, prejudica a si, prejudica os técnicos que se responsabilizaram na formação junto com ele do seu perispírito, né, nessa configuração da carne, e que intercederam por ele junto aos superiores para a sua reencarnação, porque nós sabemos que existem milhões e milhões de espíritos na fila para reencarnar.
Então, nós que estamos aqui fomos privilegiados, ou seja, fomos abençoados por Deus, tivemos o mérito de conseguir, outros tantos intercederam por nós por esta encarnação. Né? E nós prometemos o mundo e o fundo para que pudéssemos vir nessa época, nesse período, né? Reencarnar nesse período de transição. E ele continua. E esses prejuízos ainda se estendem aos próprios pais, vejam bem, que se sentem subestimados no esforço de criar e educar o descendente que malbarata o vaso físico. Os pais dão a educação, dão o norte, orientam, mas muitas vezes aquele espírito não está nem aí. Só que, quando esse espírito precisa retornar pela lei da compensação, além dele prejudicar tudo isso, ele vai prejudicar também aqueles que vai ter que cuidar dele, porque ele vai vir todo estropiado. Né? Na grande maioria das vezes, sem conseguir se locomover, em cima de uma cama, uma cadeira de roda, e dando trabalho para os outros, como a gente costuma dizer. Vamos continuar? O mau uso do corpo sacrifica a laboriosa equipe de trabalhadores que operam para o bom êxito da reencarnação, seja qual for a retificação kármica, assim como o malfeitor espiritual que zomba do privilégio abençoado do direito de nascer sobre outros milhares de espíritos preteridos na descida. Quantas e quantos corações nós decepcionamos muitas vezes com um simples gesto nosso nesta encarnação. Porque para encarnarmos, segundo nós já estudamos, a doutrina já nos ensinou isso, é movimentada uma legião de espíritos, técnicos da reencarnação, familiares de ontem, que vão lá pedir, implorar, orar, fazer promessas, ajudar, projetar, ajudar, preparar aquele espírito. E nós fazemos compromissos no plano espiritual com vários outros espíritos. Não, eu vou primeiro, te aguardo depois como meu filho, como minha filha, ou vamos juntos e vamos ser companheiros para a gente acertar essa nossa jornada que nós não em encarnações passadas nós deixamos a desejar, e vai por aqui, vai dali, coisa e tal. E quando chegamos aqui nós esquecemos de tudo isso. Para nós espíritas, não podemos nos esquecer de que Jesus disse, e os evangelhos, a literatura espírita, muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós recebemos bastante enquanto espíritas, e muito, muito, muito. Gurizada, deu o nosso tempo, nós vamos parar aqui. Fica para a próxima, porque deu o nosso tempo. Eu espero que tenha dado um pequeno tópico para a gente pensar em relação ao que nós estamos fazendo com a proposta que fizemos no plano espiritual para esta encarnação. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.